Bem, bom dia, meninos e meninas, sexto 2. Espero que vocês estejam bem. A gente começa hoje aí, né, conversando sobre o novo item de números racionais, o que nós chamamos de frações equivalentes. Bom, em primeiro lugar, o que são frações equivalentes, né? O que a gente entende por ser equivalente? Ser equivalente é representar uma mesma situação. A gente já sabe que frações são usadas para representar parte de um todo ou parte da unidade. Não é isso? Isso aí você já sabe. Então a gente começa o assunto abordando uma situação, né, para que você entenda melhor o que vem a ser fração equivalente. Então veja aqui. O Pedrinho comprou uma barra de chocolate, né? E seu amigo Lucas pediu que o Pedro ou Pedrinho dividisse ao meio o chocolate e cada um deles comeria um meio. Ou seja, cada um deles comeria metade do chocolate. O Pedrinho respondeu que não, que ele iria dividir o chocolate em 4 partes e que cada um comeria 2 pedaços. Então Lucas concordou e ele disse, né? Ele concorda com o assunto e fala assim: ah, tudo bem, a gente vai comer a mesma quantidade. Por que, que o Lucas aceitou essa situação? Né? Porque ele tem noção de equivalência. Ele percebeu que dividir em 2 e comer a metade era a mesma coisa que dividir em 4 e comer 2. Isso é o que a gente chama de equivalência, ou seja, representar uma mesma quantidade. Então, quer dizer, um meio proposto pelo Lucas era a mesma coisa que 2 quartos proposto pelo Pedro. Por quê? Representam uma mesma quantidade. Veja bem a situação no desenho, tá? O chocolate, né, todo do Pedrinho. A proposta do Lucas divida em 2 e cada um recebe a metade. E a proposta do Pedro, que era o dono do chocolate, portanto, né, ele tinha o direito de propor. Ele falou: não, olha, vamos dividir em 4, correto? Dividiu-se em 4 e cada um fica com 2 partes. O Lucas, ok. Se o Lucas recebesse essa parte aqui, a metade, ele recebeu a mesma quantidade. São frações escritas de formas diferentes, porque no caso da primeira é um meio, no caso da segunda são 2 quartos. São escritas de formas diferentes, mas representam a mesma quantidade. No entanto, o que acontece? Fazer desenhos para verificar se são ou não equivalentes pode ser um pouco trabalhoso. Então, a gente tem formas diferentes para encontrar essa fração equivalente, né? Então, se você percebeu lá, o que acontece? Era um meio proposto pelo Lucas e virou 2 quartos, que foi o proposto por Pedro. Bom, se você der uma olhada, o que você vai observar? Era 1, vira 2, era 2, viram 4. Então, quer dizer que a fração original foi multiplicado por um mesmo valor, o numerador e o denominador. Esse valor são 2. Então, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Quer dizer, aqui é a metade e 2 quartos representa a metade. Se eu quisesse multiplicar por outro valor, o resultado seria o mesmo? Se eu multiplicar, por exemplo, por 5, eu tenho que multiplicar por 5 o denominador também. Então, 1 vezes 5 são 5. E 2 vezes 5 são 10. 5 décimos também representa a metade. Portanto, 5 décimos são equivalente a um meio, que também é equivalente a 2 quartos, correto? Então, para encontrar a fração equivalente,
Basta eu multiplicar numerador e denominador por um mesmo valor. Tudo bem? Diferente de zero, é claro. E de 1, porque senão, né, tem que ser número maior do que 1. Para simplificar frações, a gente tem dois métodos diferentes, isso falando numericamente, tá? A gente tem, né, a divisão contínua. O que é a divisão contínua? Eu divido, vou dividindo até não dar mais para dividir. Então, 4/8. 4 e 8 são múltiplos do 2, ou são divisíveis por 2. 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 2, 4. Quando eu encontro a fração 2/4, eu percebo que o 2 e o 4 também são múltiplos do 2. Então, eu torno a dividir. Por isso, divisão contínua. 2 dividido por 2 dá 1, e 4 dividido por 2 são 2. Quando eu chego na fração 1/2, o que acontece? Se eu olho o numerador e o denominador, eu percebo que não há número que divida ao mesmo tempo o 1 e o 2. Não é dividir 1 por 2, não. É dividir 1 e o 2 por um mesmo valor. O único número que seria possível aqui seria o 1. Só que 1 vai permanecer a mesma coisa, tá? Então, a gente encontrou um meio. Esse 1/2, quando não dá mais para dividir, são frações irredutíveis. Tudo bem? Observe que, realizando a divisão do numerador pelo denominador, o mesmo resultado é encontrado em todas as frações. Então, coloquei para vocês aqui, ó, 4/8 é igual a 2/4, que é igual a 1/2, que é igual a 0,5. Por que isso é igual? Porque elas são frações equivalentes. Tudo bem? Isso aqui é a forma fracionária do número racional. Isso aqui é a forma decimal, que é um assunto que a gente vai ver logo mais. Como transformar decimal, fracionário em decimal e decimal em fracionário. Mas não se preocupe com isso agora. Coloquei a figura para vocês, para que você perceba que de fato são equivalentes, ó. 4/8, 2/4, 1/2, todos eles representam a metade. Coloquei para vocês também aqui outros exemplos de frações irredutíveis. 2/3, porque não há número que divida ao mesmo tempo o 2 e o 3, ou não há divisor comum para o 2 e o 3, a não ser o próprio 1. 5/7 e 9/10. Bom, na próxima questão, é o método da simplificação pelo MDC. Bom, aí a gente vai ter que lembrar o que é MDC. MDC significa maior divisor comum. Quando eu divido pelo maior divisor comum, eu já encontro a fração na sua forma irredutível. Então, eu não preciso dividir mais que uma vez. Para fazer isso, a gente pega o numerador, no caso de 8/24, é 8, e o denominador, que são 24, correto? Então, eu vou pegar o 8 e o 24 e vou decompor em fatores primos, como se fosse o processo do MMC. Só que tem se vocês estão lembrados, tem uma pequena diferença. Então, decompor em fatores primos é dividir pelos números primos, começando pelo menor. 2, 3, 5, estou colocando só os primeiros. Então, sempre eu vou tentar o menor deles. Vou tentar o 2. 8 e o 4 são divisíveis por 2? São. 8 dividido por 2 dá 4. 24 dividido por 2 são 12. Eu percebo que o 2 foi divisor comum, ou seja, dividiu o 8 e dividiu o 24. Agora, eu vou olhar aqui, ó. 4 dividido por 2, 2.
12 dividido por 2 são 6. Então, quer dizer, o 2 foi divisor comum de ambos, do numerador e do denominador. 2 dividido por 2 é 1. 6 dividido por 2 são 3. Mais uma vez, o número 2 foi divisor dos dois ao mesmo tempo. Então, eu marquei eles. Agora, o 1 e o 3 dá para dividir por 3. Só que o 3 não é divisor comum do 1 e do 3. Ele dividiu apenas o 3. Então, ele não vai entrar no processo do cálculo do MDC. Para achar o MDC, eu multiplico apenas os números que foram divisores ao mesmo tempo. Então, o MDC entre 8 e 24 é 2 vezes o 2 vezes o 2, que dá 8. Então, a gente diz que o maior divisor comum é entre o 8 e o 24 são 8. Ô, professora, mas isso não é MMC, não? Não, porque o MMC eu multiplico todos, tá? Então, se fosse MMC, eu faria 2 vezes o 2, ó, 2 vezes o 2, vezes o 2, vezes o 2, que daria 24. Então, MMC é 24. Mas eu não quero MMC, eu quero o MDC, ou seja, o maior divisor comum, que são 8. Então, eu vou lá na minha fração, 8/24, e vou dividir pelo maior divisor. Eu vou colocar aqui, apesar de estar lá embaixo, 8/24. Divido pelo maior divisor comum, que é o 8. 8 dividido por 8, 1. E 24 dividido por 8 são 3. Esta é a fração na forma irredutível já. Ah, professora, eu gosto mais da outra. Tudo bem, não tem problema. Aí você dividiria por 2, dá 4, por 2 dá 12, sempre dividindo pelo mesmo valor, até achar a fração que não é mais divisível ao mesmo tempo por o mesmo valor. Tudo bem? No próximo, acabamos por aí. Boa aula para vocês, tá? E sucesso!